Como dois irmãos que começaram do zero, conseguiram construir um império e ao mesmo tempo destruir a própria relação. Antes de existirem duas das maiores marcas esportivas do mundo, existia apenas uma parceria. Uma ideia simples, dentro de uma casa comum, em um cenário longe de qualquer luxo, status ou reconhecimento. Nada indicava que dali surgiria algo grandioso. Muito menos que essa mesma origem daria início a uma das rivalidades mais intensas da história dos negócios. Porque essa não é só uma história de empreendedorismo. É uma história de família, de confiança, de visão compartilhada que em algum momento se quebrou. E talvez seja exatamente isso que torna tudo mais forte. Porque construir algo do zero já é difícil. Agora, imagine fazer isso ao lado de alguém próximo, alguém em quem você confia, alguém que conhece cada detalhe do processo. E ainda assim, tudo desmoronar. No começo, eles eram uma combinação perfeita. Um tinha visão técnica, atenção aos detalhes, foco na criação. O outro sabia se comunicar, vender, se conectar com as pessoas certas. Juntos, eles tinham tudo o que uma grande marca precisa para crescer. E cresceram, não por sorte, mas por decisão, por consistência e por uma mentalidade que enxergava oportunidade onde a maioria via limitação. Eles começaram pequeno, produzindo manualmente, sem estrutura, sem recursos, apenas com o que tinham disponível. E isso é algo comum em grandes histórias de sucesso. O início nunca parece promissor, mas existe um detalhe importante. Quando duas pessoas constroem algo juntas, o resultado não depende apenas do trabalho, depende da relação. E relações, quando colocadas sob pressão, revelam o que antes estava escondido. No início, tudo funciona. As decisões fluem, os resultados aparecem. Mas conforme o crescimento vem, outras coisas também aparecem. Diferenças, ego, interpretações, silêncios que antes não existiam. E é nesse tipo de cenário que muitas histórias começam a mudar. Não de forma brusca, mas de forma gradual, quase imperceptível no começo. Pequenas tensões, pequenos conflitos, pequenas divergências que, se não forem resolvidas, começam a crescer. E o mais curioso é que muitas vezes essas diferenças sempre estiveram ali. Mas enquanto tudo está dando certo, elas passam despercebidas. O problema é quando o crescimento exige mais decisões, mais pressão, mais posicionamento, e é nesse momento que o que antes era complementar pode se tornar incompatível. Mas ainda assim, por fora, tudo parece bem. A marca começa a ganhar reconhecimento. Atletas começam a usar os produtos. O nome começa a circular. E aos poucos, aquilo que era pequeno começa a se tornar relevante. Só que enquanto o mundo começa a enxergar sucesso, por dentro, algo já não está mais alinhado. E isso cria uma tensão silenciosa. Uma tensão que não aparece nos resultados imediatos, mas que começa a afetar decisões, comunicação e principalmente confiança. Porque confiança, quando abalada, muda tudo. E talvez essa seja a parte mais delicada de qualquer construção. Não é o crescimento, é manter a estrutura enquanto cresce. Porque quanto maior aquilo se torna, mais difícil é sustentar sem conflito. E foi exatamente nesse ponto que essa história começou a sair do controle. Não por falta de capacidade, mas por algo muito mais humano. E é isso que transforma essa trajetória em algo completamente diferente de outras histórias de grandes marcas. Porque aqui, o que está em jogo não é apenas dinheiro, mercado ou sucesso. É algo que, quando se perde, não se reconstrói da mesma forma. E tudo começa muito antes da briga acontecer. Começa na origem, no ambiente, no tipo de mentalidade que foi construída ali, antes mesmo deles imaginarem o que estavam prestes a criar. E talvez seja exatamente por isso que essa história prende tanto, porque no fundo ela não fala só sobre marcas, negócios ou dinheiro.
Ela fala sobre algo que todo mundo já viveu em algum nível: conflito, decepção, quebra de confiança. E se você já passou por algo assim, você sabe o quanto isso muda tudo. Então, antes de continuar, eu quero te pedir uma coisa simples. Se essa história já começou a te fazer refletir, deixa o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que talvez também precisem ouvir isso hoje. E me conta aqui nos comentários. Você já teve algum conflito com alguém próximo que mudou completamente a relação? Pode ser amigo, família, sociedade. Eu quero saber. E se você gosta desse tipo de conteúdo, histórias reais por trás das maiores marcas do mundo, se inscreve no canal, porque o que vem pela frente vai te mostrar detalhes que quase ninguém comenta. Agora presta atenção, porque o começo dessa história é bem diferente do que a maioria imagina. O início dessa história não tem nada de grandioso. Não começa com investidores, não começa com estratégia sofisticada e muito menos com qualquer tipo de vantagem. Começa em um cenário simples, quase invisível para o mundo, em uma Alemanha que ainda lidava com dificuldades, limitações e poucas oportunidades. E é exatamente nesse tipo de ambiente que muitas das maiores histórias de empreendedorismo realmente começam. Dentro de uma casa comum, dois irmãos começam a construir algo com as próprias mãos, sem estrutura, sem capital, sem reconhecimento, apenas com uma ideia, uma habilidade e a necessidade de fazer dar certo. E isso já diz muito sobre o tipo de mentalidade que estava sendo formada ali. Porque quando você não tem recursos, você precisa compensar com visão, com esforço e com uma capacidade constante de adaptação. Adi, mais reservado, focado nos detalhes, passava horas trabalhando no desenvolvimento dos sapatos. Para ele, não era apenas sobre fazer um produto. Era sobre melhorar desempenho, criar algo que realmente funcionasse. Já Rudolf tinha uma energia completamente diferente. Comunicativo, expansivo, com facilidade para se conectar com as pessoas. Ele entendia algo essencial. Não basta criar algo bom, é preciso fazer as pessoas acreditarem nisso. E é exatamente essa combinação que começa a dar forma ao que viria depois. Enquanto um pensava no produto, o outro pensava no mercado. Enquanto um aprimorava a criação, o outro levava aquilo para fora. E essa dinâmica cria algo raro: equilíbrio. Algo que muitas empresas passam anos tentando construir, eles já tinham desde o início. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Quando duas pessoas têm habilidades tão diferentes, isso pode ser uma força ou um problema. No começo é força, porque cada um ocupa um espaço, cada um contribui de forma clara, cada um entende seu papel. E isso faz com que o crescimento aconteça de forma natural, sem grandes conflitos aparentes. Eles começam pequeno, mas começam certo. Cada par produzido carrega não apenas esforço, mas intenção. E aos poucos, o resultado começa a aparecer. Primeiro, em escala pequena, quase imperceptível. Depois, de forma mais consistente. Atletas começam a testar. Pessoas começam a comentar. O nome começa a circular, mesmo que ainda de forma limitada. E isso muda o jogo, porque quando algo começa a ser validado externamente, ele deixa de ser apenas uma tentativa, passa a ser uma possibilidade real. E é exatamente isso que começa a acontecer ali. Aquilo que começou dentro de casa começa a ganhar espaço fora dela. Mas ao mesmo tempo que o reconhecimento cresce, a pressão também cresce. Mais demanda, mais decisões, mais responsabilidade. E é nesse ponto que a dinâmica entre eles começa a ser testada de verdade. Porque crescer junto é uma coisa. Tomar decisões difíceis juntos é outra completamente diferente. E quanto mais o negócio evolui, mais essas diferenças começam a aparecer, não mais como complemento, mas como pontos de tensão, que ainda não são ditos claramente, mas já começam a influenciar o caminho que está sendo construído. Se essa parte fez sentido para você, comenta aqui, começo de verdade, só para marcar esse ponto da história.
Porque o que vem a seguir começa a mudar completamente essa relação. Conforme o negócio começa a ganhar forma, algo importante acontece. Aquilo que antes era apenas uma tentativa passa a ser visto como oportunidade real. E isso muda completamente a dinâmica. Porque quando existe potencial de crescimento, as decisões deixam de ser simples e começam a carregar peso. A pequena produção dentro de casa já não é mais suficiente. A demanda começa a aumentar, ainda de forma controlada, mas o suficiente para mostrar que existe espaço no mercado. E é nesse momento que os irmãos percebem que não estão apenas criando sapatos. Estão entrando em um jogo maior, mas entrar nesse jogo exige mais do que habilidade técnica ou boa comunicação. Exige posicionamento. Adi continua mergulhado no desenvolvimento, buscando melhorar cada detalhe. Ele acredita que o diferencial está no produto, que se o produto for bom o suficiente, o resto acontece naturalmente. Já Rudolf começa a enxergar além. Para ele, não basta ter qualidade. É preciso se destacar, se conectar, expandir. E no começo, essas duas visões ainda caminham juntas, porque uma sustenta a outra. Enquanto Adi garante que o produto tenha valor, Rudolf garante que esse valor seja percebido. E isso cria uma base sólida. Uma base que começa a se fortalecer conforme o nome deles começa a circular em ambientes mais relevantes. Atletas começam a usar seus sapatos em competições. Pequenos resultados começam a aparecer. Não ainda em grande escala, mas o suficiente para gerar algo essencial em qualquer história de sucesso: validação. E validação muda tudo, porque quando alguém de fora reconhece o que você faz, aquilo deixa de ser apenas uma aposta interna, passa a ter significado no mercado, e isso gera confiança. Confiança para continuar, confiança para investir mais, confiança para crescer. Mas ao mesmo tempo essa fase traz um novo tipo de desafio, porque agora não é mais só sobre fazer, é sobre decidir. Decidir como crescer, decidir quais caminhos seguir, decidir até onde arriscar. E é aqui que as diferenças começam a ficar mais evidentes. Adi pensa no longo prazo, na consistência, no aprimoramento contínuo. Rudolf pensa na velocidade, na expansão, em aproveitar o momento. E embora essas duas visões ainda não entrem em conflito direto, elas começam a criar pequenas fricções. Nada explícito, nada que pareça grave, mas o suficiente para alterar o clima. Porque quando duas pessoas têm visões diferentes sobre o mesmo objetivo, o problema não aparece de imediato. Ele cresce aos poucos, escondido nas decisões do dia a dia. E isso começa a se refletir em pequenas discordâncias, em ajustes que não são totalmente alinhados, em decisões que não são totalmente compartilhadas. E, mesmo assim, por fora, tudo continua funcionando. O negócio cresce, o reconhecimento aumenta, a marca começa a ganhar forma. E isso cria uma ilusão perigosa, a ilusão de que está tudo bem. Porque quando os resultados aparecem, é fácil ignorar o que está desalinhado. É fácil focar apenas no crescimento e deixar as diferenças para depois. Só que depois sempre chega. E quando chega, geralmente vem com mais força. Porque aquilo que não foi resolvido no começo não desaparece, se acumula. E é exatamente isso que começa a acontecer aqui. Enquanto o mundo enxerga sucesso, por dentro, a relação começa a mudar de forma sutil. Ainda não é um conflito aberto, ainda não é uma ruptura, mas já não é mais a mesma parceria do início. E isso prepara o terreno para algo que ainda não aconteceu, mas que já começou a se formar. Porque toda grande quebra não começa no momento da explosão. Ela começa muito antes, em detalhes que quase ninguém percebe. E é exatamente nesses detalhes que essa história começa a tomar um rumo diferente. E é exatamente nesse ponto que a tensão deixa de ser apenas interna e se transforma em algo impossível de sustentar.
Porque até aqui, mesmo com desconfiança, silêncio e interpretações erradas, ainda existia uma estrutura que mantinha tudo funcionando. O negócio continuava, a produção não parava, o crescimento ainda existia. Mas existe um limite para isso. Existe um momento em que a relação já não sustenta mais o que foi construído. E esse momento chega, não com uma conversa clara, não com um acordo, mas com desgaste acumulado. Pequenas decisões que já não são mais compartilhadas, olhares que já não são os mesmos, e uma sensação constante de que algo se perdeu no caminho, até que continuar juntos deixa de ser possível. E então acontece o inevitável: a separação. Mas essa não é uma separação comum. Não é apenas o fim de uma sociedade. É a divisão de tudo aquilo que foi construído desde o começo. Estrutura, clientes, produção, identidade, tudo precisa ser dividido. E isso cria algo muito maior do que um rompimento profissional. Cria uma ruptura emocional. Porque agora não existe mais apenas distância. Existe oposição. A cidade onde viviam começa a sentir isso. Pessoas passam a escolher lados. Funcionários deixam de trabalhar juntos. Famílias se afastam. O que antes era uma construção compartilhada, agora se transforma em dois caminhos completamente separados. E esse é o ponto mais marcante. Eles não apenas se separam, eles se tornam rivais. E isso muda completamente a natureza da história, porque a partir daqui não se trata mais apenas de crescer. Se trata de provar algo, de mostrar quem estava certo, de construir algo maior, mesmo que isso signifique superar o outro. E esse tipo de motivação tem um peso diferente. Ela não vem só de ambição, ela vem de emoção. E emoção, quando entra no jogo, altera tudo. As decisões deixam de ser apenas estratégicas, passam a carregar significado. Cada movimento começa a ter um impacto que vai além do mercado. E é nesse cenário que surgem duas novas marcas. A Adi segue seu caminho e cria a Adidas. Rudolf segue o dele e cria a Puma. Duas empresas nascidas da mesma origem, mas impulsionadas por algo completamente diferente agora. E isso cria um dos cenários mais intensos do mundo dos negócios. Porque não é apenas concorrência, é história, é ressentimento, é algo que não foi resolvido. E tudo isso começa a acelerar o que vem a seguir. Porque quando existe algo a provar, o crescimento não acontece apenas por estratégia, acontece por impulso. E é exatamente esse impulso que vai transformar essa rivalidade em algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. E é exatamente esse impulso que transforma a rivalidade em algo muito mais intenso do que uma simples disputa de mercado. Porque agora não estamos falando apenas de duas empresas tentando crescer. Estamos falando de dois irmãos tentando provar algo um para o outro. E isso muda completamente a forma como o jogo é jogado. Cada decisão começa a carregar intenção. Cada movimento deixa de ser neutro e cada avanço de um lado passa a ser sentido pelo outro. A cidade onde tudo começou se torna um reflexo disso. Não é mais apenas um lugar comum. Ela se divide, literalmente. Pessoas passam a se identificar com um lado ou com o outro. Funcionários não se misturam. Famílias evitam certos espaços. Até pequenos hábitos começam a mudar, como olhar primeiro para o sapato de alguém antes de iniciar uma conversa. E isso mostra o nível que essa rivalidade alcançou. Não é só negócio, é identidade. E enquanto isso acontece no ambiente local, algo ainda maior começa a se desenvolver. As duas marcas começam a crescer. A Adi, com a Adidas, continua focado no produto. Aperfeiçoa os detalhes, busca inovação, trabalha com atletas para melhorar desempenho. Para ele, o crescimento vem da qualidade, da consistência e da evolução contínua. Rudolf, com a Puma, segue outro caminho, mais agressivo, mais estratégico na comunicação, mais focado em posicionamento e impacto. Ele entende que percepção também constrói valor e usa isso para expandir.
E é justamente essa diferença que intensifica ainda mais a disputa. Porque agora não existe apenas um modelo. Existem dois. Duas formas de pensar, duas formas de crescer. E o mercado começa a responder. Atletas passam a ser disputados, parcerias se tornam estratégicas. Cada contrato fechado não é apenas um avanço comercial, é uma vitória simbólica. E isso acelera tudo, a inovação, a visibilidade, a presença global. Mas também aumenta a pressão, porque quanto mais as marcas crescem, mais essa rivalidade ganha escala. O que antes era uma questão local, agora começa a se refletir no mundo inteiro. E cada conquista deixa de ser apenas um marco interno. Passa a ser comparada diretamente. Quem cresce mais? Quem aparece mais? Quem domina mais espaço? Isso cria um ciclo constante, onde nenhum dos lados quer ficar atrás. É esse cenário que impulsiona grandes impérios, mas também carrega um custo. Quando o crescimento é movido por comparação, nunca parece suficiente. Sempre existe o próximo passo, o próximo movimento. Isso mantém a disputa viva, mas levanta uma questão importante. Até que ponto essa rivalidade constrói e até que ponto ela consome? Quando algo nasce de um conflito não resolvido, pode gerar resultados impressionantes, mas dificilmente traz equilíbrio. Talvez seja isso que começa a aparecer aqui. Enquanto o mundo vê duas marcas crescendo, inovando e dominando o mercado, existe uma história por trás que ainda não foi resolvida. Essa parte dá um novo significado a tudo. Nesse ponto, a rivalidade deixa de ser uma consequência e passa a ser o motor principal. Não se trata mais apenas de crescer ou conquistar mercado. Há algo mais profundo guiando cada decisão. Uma competição não só estratégica, mas emocional. E quando a emoção entra no jogo, o ritmo muda. As duas marcas disputam não só clientes, mas território, influência e relevância. Isso se reflete em algo muito claro: a busca por visibilidade. Atletas se tornam peças-chave, não apenas pelo desempenho, mas pelo impacto que geram. Quem usa o produto, valida o produto. E quem valida, influencia milhares. Cada contrato fechado tem um peso muito maior. Não é apenas uma parceria, é posicionamento. E é aí que a disputa se intensifica. A Di continua focado em performance, criando produtos que entreguem resultado real. Ele acredita que, no longo prazo, quem entrega mais valor técnico constrói algo mais sólido. Já Rudolph aposta na velocidade, na presença, na forma como a marca aparece e se conecta com o público. E essas duas estratégias começam a se enfrentar diretamente. Eventos esportivos se tornam palco. Competidores passam a representar não apenas a si mesmos, mas também as marcas que vestem. Isso transforma cada competição em uma extensão dessa rivalidade. Mas existe um detalhe importante aqui. Ao mesmo tempo que essa disputa acelera a inovação e crescimento, ela também cria pressão constante. Nada pode parar, nada pode ficar para trás, porque qualquer pausa pode significar perder espaço. E isso gera um ritmo intenso, um ritmo onde cada decisão precisa ser rápida, precisa ser certeira, precisa gerar impacto, e é nesse ambiente que as marcas começam a se consolidar globalmente. Não mais como empresas locais, mas como referências, nomes reconhecidos associados a performance, estilo e identidade. E isso marca uma virada, porque agora não é mais apenas sobre os irmãos, é sobre o mundo, é sobre como essas marcas estão sendo vistas em diferentes lugares, por diferentes pessoas, em diferentes contextos. Mas mesmo com toda essa expansão, algo não muda: a origem. Porque no fundo, tudo ainda está conectado àquela relação inicial. E isso cria um contraste interessante. Quanto maior o sucesso externo, mais evidente se torna a ruptura interna. Porque o que foi construído juntos agora cresce separado. E cresce de forma tão intensa que, em algum momento, a pergunta deixa de ser sobre quem começou e passa a ser sobre quem vai dominar.
E é exatamente isso que começa a definir os próximos movimentos. Porque quando duas forças crescem ao mesmo tempo, na mesma direção, inevitavelmente elas entram em confronto direto. E esse confronto não é mais silencioso. Ele se torna visível, mais estratégico, mais agressivo e muito mais decisivo. E é exatamente nesse momento que a rivalidade atinge um nível que vai muito além de competição. Ela se torna parte da cultura. Porque agora não são apenas duas marcas disputando espaço no mercado. São duas identidades completamente formadas, carregadas de história, emoção e posicionamento. E isso começa a influenciar não só o consumo, mas o comportamento das pessoas. A cidade onde tudo começou se transforma em um símbolo disso. De um lado, pessoas que usam Adidas. Do outro, pessoas que usam Puma. E não é apenas uma escolha de produto, é uma escolha de lado. Amizades começam a ser influenciadas por isso. Relações profissionais também. Até mesmo a forma como as pessoas se cumprimentam muda. Olhar para o sapato de alguém antes de iniciar uma conversa se torna algo comum, porque aquilo diz muito mais do que parece. E isso mostra o nível que essa rivalidade alcançou. Ela saiu do campo do negócio e entrou no campo da identidade. Mas enquanto isso acontece localmente, algo ainda maior começa a se consolidar globalmente. As duas marcas passam a disputar os maiores palcos do mundo esportivo. Olimpíadas, campeonatos, eventos internacionais. E cada aparição deixa de ser apenas visibilidade, se torna posicionamento estratégico. Porque quem aparece nesses momentos não apenas vende mais, se torna referência. E isso cria um novo tipo de disputa. Não é mais apenas sobre quem cresce mais rápido, é sobre quem é lembrado, quem representa melhor, quem ocupa espaço na mente das pessoas. E é exatamente isso que começa a definir o jogo. A Adidas se fortalece com sua consistência, com sua ligação direta com performance e inovação. Já a Puma aposta em impacto, estilo e presença. Duas abordagens diferentes, mas igualmente poderosas. E isso mantém a disputa equilibrada, mas também constante, porque nenhuma das duas pode relaxar, nenhuma pode desacelerar, porque o outro lado continua avançando. E esse tipo de cenário cria algo muito específico, um crescimento impulsionado pela comparação. Cada avanço de uma marca gera reação na outra, cada conquista gera resposta, e isso acelera tudo. Inovação, marketing, expansão, mas ao mesmo tempo mantém viva a origem de tudo isso, o conflito. Porque no fundo, essa rivalidade nunca foi totalmente resolvida. Ela apenas mudou de forma, de uma relação pessoal para uma disputa global. E isso levanta uma questão importante. Até que ponto essa rivalidade foi o que construiu tudo isso? E até que ponto ela foi o que impediu algo ainda maior de existir? Porque quando duas forças tão alinhadas se separam, o que surge pode ser poderoso, mas também pode ser limitado pelo próprio conflito. E talvez seja exatamente isso que começa a aparecer aqui. Porque enquanto o mundo vê duas gigantes crescendo, dominando mercados e se consolidando como referências, existe uma história por trás que ainda carrega um ponto não resolvido. Um ponto que nunca foi realmente encerrado e que continua influenciando tudo, mesmo depois de tanto tempo. E é exatamente nesse ponto que a história deixa de ser apenas sobre crescimento e começa a revelar o verdadeiro custo dessa rivalidade. Porque até aqui tudo parece impressionante. Duas marcas globais, inovação constante, presença em grandes eventos, influência no esporte e na cultura. Mas existe uma camada que quase ninguém observa quando olha para esse tipo de sucesso. O que foi perdido no caminho. Porque enquanto Adidas e Puma crescem, se expandem e se consolidam, a relação entre os irmãos nunca se reconstrói. Não existe reconciliação. Não existe um momento de volta.
Aquilo que foi quebrado permanece assim. E isso muda a forma como essa história deve ser enxergada. Porque não é apenas sobre o que foi construído, mas sobre o que não foi recuperado. Mesmo com o tempo passando, com o sucesso se tornando cada vez maior, com o reconhecimento vindo de todos os lados, aquela ruptura inicial continua presente, silenciosa, mas constante. E isso mostra algo importante. Nem todo crescimento resolve o que foi quebrado. Ao mesmo tempo, as marcas começam a se tornar maiores do que seus próprios criadores. Elas passam a existir independentemente da história original. Novas lideranças surgem, novas estratégias aparecem, novos caminhos são traçados. E isso é natural, porque quando algo atinge esse nível, ele deixa de depender de uma única pessoa. Mas mesmo assim, a origem nunca desaparece completamente. Ela continua ali, como base, como contexto, como algo que explica por que tudo começou. E isso cria um contraste interessante, porque enquanto o mundo vê inovação, marketing e expansão, a essência da história continua sendo algo muito mais simples e muito mais humano. Dois irmãos que começaram juntos e que terminaram separados. E esse tipo de narrativa tem um peso diferente, porque ela não fala apenas sobre negócios, fala sobre escolhas, sobre decisões que parecem pequenas no início, mas que com o tempo se tornam irreversíveis. E é exatamente isso que começa a dar um novo significado para tudo, porque agora não estamos apenas acompanhando uma disputa entre marcas. Estamos entendendo o que acontece quando algo que deveria ser construído junto se transforma em algo dividido. Isso levanta uma reflexão inevitável. Se eles tivessem conseguido manter a parceria, o resultado teria sido maior ou completamente diferente. Porque às vezes o que impulsiona crescimento também limita possibilidades. E essa é uma das partes mais complexas dessa história. Não existe uma resposta clara, mas existe um impacto evidente. Duas gigantes surgiram, mas de uma ruptura. E isso muda completamente a forma como se olha para o sucesso. E é exatamente essa reflexão que leva a história para um nível ainda mais profundo. Porque, olhando de fora, tudo parece vitória. Duas marcas gigantes, reconhecidas no mundo inteiro, presentes nos maiores eventos, associadas a desempenho, estilo e inovação. Mas quando você entende a origem, percebe que essa não é apenas uma história de sucesso. É uma história de escolhas que tiveram consequências permanentes. Com o passar do tempo, Adidas e Puma deixam de ser apenas extensões diretas dos irmãos. As empresas crescem, evoluem, passam por novas gestões, novas estratégias e novas fases. O mercado muda, o comportamento do consumidor muda, o próprio conceito de marca se transforma. Mas mesmo assim, a rivalidade nunca desaparece completamente. Ela muda de forma, sai do pessoal e se torna simbólica. Porque agora não são apenas Adi e Rudolf. São duas identidades que nasceram do mesmo ponto, mas seguiram caminhos diferentes. E isso cria algo único, porque dificilmente você encontra duas empresas tão próximas na origem e tão distantes na relação. Ao mesmo tempo, a história começa a ser reinterpretada. O que antes era apenas uma briga, passa a ser visto como um dos maiores exemplos de como o conflito pode gerar crescimento. Mas também como um lembrete de que nem todo crescimento vem sem custo. E esse custo não aparece nos números, não aparece nos resultados. Ele aparece naquilo que não foi reconstruído. E isso é algo que o mercado não mede, mas que a história não esquece. Porque no final, as marcas sobreviveram, cresceram, se consolidaram, mas a relação não. E isso levanta uma última camada de reflexão. O que realmente define sucesso? É o tamanho do que foi construído ou o que foi preservado ao longo do caminho? Porque quando você olha apenas para o resultado, essa história parece perfeita. Mas quando você olha para o processo,
ela se torna muito mais complexa. E talvez seja exatamente isso que faz com que ela continue sendo contada até hoje. Não apenas como uma história de marcas, mas como uma história humana, com decisões, erros, acertos e consequências que vão muito além do que aparece na superfície. E é exatamente esse tipo de história que deixa uma marca mais profunda do que qualquer logotipo poderia representar. E é exatamente aqui que essa história deixa de ser apenas sobre marcas e passa a ser sobre o que realmente permanece. Porque no final, Adidas e Puma se tornaram gigantes, duas referências globais, presentes em praticamente todos os lugares, influenciando milhões de pessoas, dominando mercados e construindo legados que atravessam gerações. Mas quando você volta para o começo, tudo se resume a algo muito mais simples. Dois irmãos, uma ideia e uma decisão que mudou tudo. E talvez essa seja a parte mais importante de entender, porque o que construiu esse império não foi apenas talento, estratégia ou oportunidade, foi também conflito, escolha e consequência. A rivalidade impulsionou o crescimento, acelerou inovação e criou duas das maiores marcas do mundo. Mas, ao mesmo tempo, mostrou que nem todo sucesso vem acompanhado de equilíbrio, porque enquanto o mundo ganhou duas gigantes, aquela parceria nunca voltou. E isso muda a forma como essa história deve ser vista. Não apenas como inspiração, mas como reflexão sobre até onde vale ir, sobre o que vale preservar, sobre o que pode ser perdido quando o foco está apenas em crescer, vencer ou provar algo. E talvez seja exatamente por isso que essa história continua sendo tão forte, porque ela não entrega uma resposta simples. Ela deixa uma pergunta. O que teria acontecido se eles tivessem permanecido juntos? Talvez o resultado fosse maior, talvez fosse menor, mas com certeza seria diferente. E no fim, é isso que fica. Não apenas o que foi construído, mas o caminho que levou até isso. E agora eu quero saber de você. Se essa história te fez refletir de alguma forma, comenta aqui: eu escolho construir certo, só para marcar esse momento. Deixa o like se você curte esse tipo de conteúdo, porque isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas. Se inscreve no canal se você quer continuar entendendo o que realmente existe por trás das maiores marcas do mundo. E não para por aqui. Tem um próximo vídeo aparecendo na sua tela agora, e ele pode mudar ainda mais a forma como você enxerga sucesso, decisões e construção. Clica nele e continua. Se você chegou até aqui, então essa história não foi só entretenimento para você. Alguma parte dela te marcou. Alguma parte te fez pensar sobre decisões, sobre relações, sobre o que realmente importa quando você está construindo algo. E talvez esse seja o ponto, porque não é só sobre Adidas ou Puma, é sobre o que você faz quando está no meio do seu próprio processo. Então, faz o seguinte: se essa história falou com você, comenta aqui embaixo: eu escolho construir certo, como um compromisso com as decisões que você vai tomar daqui para frente. E se você quer continuar vendo histórias como essa, que mostram o que realmente existe por trás das maiores marcas do mundo, se inscreve agora no canal, porque esse tipo de conteúdo não aparece por acaso. Ele aparece para quem está pronto para enxergar diferente. Deixa o like também, isso ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E não sai agora. Tem um próximo vídeo aparecendo na sua tela, e ele vai te mostrar outra história que pode mudar completamente a forma como você enxerga sucesso e construção. Clica nele e continua. Como dois irmãos saíram de uma pequena fábrica improvisada para construir dois dos maiores impérios do mundo, e no meio disso se tornaram inimigos. Essa é a história real por trás da Adidas e da Puma. Uma trajetória que vai muito além de negócios, marcas ou dinheiro. É uma história de origem humilde, visão, ambição e um conflito que mudou tudo. Neste vídeo você vai entender como Adolf e Rudolf Dassler começaram juntos, superando escassez,
trabalhando com o que tinham e construindo algo do zero. Mas também vai descobrir como diferenças, decisões e um momento crítico transformaram essa parceria em uma das rivalidades mais intensas da história. Mais do que uma disputa de mercado, essa é uma história sobre relacionamento, escolhas e consequências, sobre como algo que tinha tudo para dar certo acabou sendo dividido. Se você busca inspiração, quer entender como grandes marcas são construídas ou refletir sobre decisões que moldam o futuro, esse vídeo vai te mostrar uma perspectiva que quase ninguém comenta. Se essa história fez sentido para você, comenta aqui: eu escolho construir certo, e marca esse momento. Deixa o like para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas e se inscreve no canal para continuar aprendendo com histórias reais por trás das maiores marcas do mundo. E não para por aqui. Assiste o próximo vídeo que está na tela agora. Ele pode abrir ainda mais a sua visão.